Bem, dando sequência, hoje a gente vai falar um pouco sobre materiais. Eu vou explicar um pouco melhor sobre a questão do material default e como criar novos materiais. Como a gente viu na última aula, tinha dado um erro aqui na questão do componente. Eu havia falado que não é interessante a gente trabalhar com material default do SketchUp. Eu vou explicar aqui o porquê, tá? Quando a gente cria um componente, eu vou aqui fazer um círculo, vou puxar, vou fazer aqui um retângulo, vou puxar. Quando a gente cria elementos, automaticamente ele vai criar no material que é o material default. Se eu vir aqui no conta-gotas e clicar nesse material, ó, é um material default pré-determinado, ele não tem nenhuma característica. Então, quando eu transformo esse elemento num componente, apertar aqui G no teclado, transformei aqui no componente. Esse componente ele está dentro dele com as faces do material default. Então, se eu vier aqui do lado de fora e aplicar um material, ele vai aceitar as configurações que eu coloquei nesse material, porque dentro ele está nesse material default pré-determinado que vem aqui dentro do SketchUp. Vou dar um Ctrl Z aqui. Se eu, por exemplo, entro nesse componente aqui e aplico algum outro material, sei lá, cores, vou aplicar esse vermelho aqui, sair. Só esse material aqui dentro desse componente, só essa face aqui dentro desse componente está com o material aplicado. Então, se eu vier aqui do lado de fora e aplicar algum outro material, deixa eu pegar essa estampa aqui, por exemplo, ele vai aplicar em todas as faces em que eu não havia aplicado nenhum material dentro do componente, somente nas faces em que estava com o material default. Então ele vai aceitar aqui essa aplicação pelo lado de fora sem eu ter que entrar dentro do componente. Se eu quiser aplicar o material nessa face aqui, eu vou ter que entrar dentro do componente e aplicar esse material aqui dentro da face. Se a gente quiser criar um novo material, a gente vai ter que vir aqui, ó, nesse maisinho. Eu aconselho sempre que a gente vai criar um novo material, a gente partir de alguma cor, tá? Porque a cor não tem tamanho de imagem, nenhuma propriedade. A gente clica nesse maisinho aqui, ele começa a criar o material a partir do elemento que estava selecionado aqui. E se eu quero utilizar uma imagem para poder fazer esse meu material, eu vou vir aqui, ó, em usar imagem. Automaticamente ele vai abrir aqui as minhas pastas no computador e aí eu vou caçar onde está a imagem que eu quero utilizar. No caso aqui agora eu vou colocar aqui, por exemplo, uma imagem de... eu vou usar uma pastilha, por exemplo. Pegar essa pastilha aqui e vou abrir. Essas imagens eu baixei na internet. Bem, criei o material, eu vou dar um nome aqui para ele. Vou botar aqui pastilha. Vou dar OK. Posso mexer aqui nas dimensões, mas antes de mexer nas dimensões eu vou aplicar o material para ver como que ele está. Vou dar aqui OK. A pastilha está aqui agora, ó, no modelo. Ela aparece aqui, eu posso aplicar aqui essa pastilha. Ficou muito pequenininha. Se eu quiser aumentar, eu venho aqui em editar e aqui nas dimensões eu altero ela. Como o cadeado está ligado, se eu alterar aqui a largura, vai alterar aqui a altura também. Então eu vou botar aqui, por exemplo, 0,50. Aumentou aqui o meu material e aqui também aumentou, tá? Se eu quiser trabalhar com medidas diferentes, eu tenho que desligar aqui o cadeado, tá vendo que fica com o símbolo de quebrado, mas como a minha imagem era uma imagem quadrada, eu não vou fazer isso. Bem, e aqui eu tenho o material aplicado de pastilha. Barra de espaço para sair do comando, transformar isso aqui no componente, G. Bem, a gente já tinha visto que se eu quero copiar, eu vou no comando mover, ou aperto M no teclado, clico em alguma borda, eu vou estar movendo meu objeto. Se eu apertar o Ctrl uma vez, ele vai copiar esse objeto. Eu posso fazer cópias múltiplas, ou seja, fazer várias cópias desse objeto com a distância que eu colocar aqui entre um objeto e outro. Basta que eu clique, dê o primeiro clique, aperte asterisco, que é o símbolo de vezes, né? E o número de cópias, no caso 5, e dou Enter. Pronto, o que aconteceu aqui?
eu copiei esse objeto 5 vezes, tá? O primeiro objeto é o objeto que eu dei o clique, depois ele joga mais 4 cópias para frente. Todos esses objetos vão ter as mesmas medidas, né, as mesmas distâncias que eu coloquei aqui entre o primeiro objeto e o segundo objeto. Uma outra forma da gente fazer cópias múltiplas é entrando no comando de mover, pegando o objeto, apertando a tecla Ctrl. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero dividir, eu quero colocar esse objeto aqui no final e quero que essas cópias fiquem entre esses dois objetos. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse objeto aqui no final, na distância que eu quiser, cliquei. Agora eu vou botar barra, que é o símbolo de dividir, e vou colocar o número de vezes que esse objeto vai se repetir ali dentro, por exemplo 3, vou dar Enter. Pronto, o que ele fez aqui? Eu peguei esse primeiro objeto, copiei ele aqui pro final e pedi para ele fazer 3 cópias desse objeto. A terceira cópia, o objeto que eu cliquei aqui, e ele divide esse espaço entre os dois objetos, colocando cópias entre eles, tá? Por último, um novo comando que a gente ainda não viu aqui. Tô apagando aqui os objetos. Eu vou fazer um círculo maior aqui como se fosse uma mesa e deixar isso daqui como se fosse uma cadeirinha. Vou usar aqui só como referência, tá? Esse círculo, não vou nem puxar. Eu quero distribuir, eu quero rotacionar esse meu objeto em torno desse círculo aqui. O que eu vou fazer? O próximo comando que a gente vai ver agora é o comando de rotacionar. Eu posso acionar esse comando vindo aqui por cima, em rotar, ou apertando Q no teclado. Como funciona esse comando? Eu desenhei esse círculo aqui para usar ele como base. Eu quando aproximo aqui, ó, do meu círculo, ele vai marcar qual é o centro. Eu vou pegar aqui pelo centro desse círculo e aí eu tenho aqui o meu eixo de giro. Eu preciso dar um segundo ponto que eu vou colocar aqui na direção desse meu objeto para poder rotacionar. Daí cliquei aqui e dei o segundo ponto. Agora eu estou rotacionando esse meu objeto. Onde eu clicar, esse objeto ele vai ficar. Assim como o comando de mover, se eu apertar a tecla Ctrl uma vez, ele vai rotacionar copiando. Então eu posso colocar um outro objeto, por exemplo, aqui. E assim como o objeto de mover, eu posso fazer múltiplas cópias. Se eu colocar aqui uma barra de dividir e dizer o número de vezes que eu quero, o número de objetos que eu quero colocar dentro dessa rotação, por exemplo 3, e der Enter, ele vai fazer o giro desse meu objeto e vai dividir esse espaço no número de cópias que eu solicitei que o SketchUp colocasse, tá? Que o programa colocasse. Bem, para essa aula não ficar muito longa, eu vou encerrar ela por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Peço para que vocês se inscrevam e ativem as notificações. Nos vemos na próxima aula.